O que eu quero complementar é que, ao longo dos últimos dias, eu tenho falado com muita gente aqui em Washington e com muitos fundos também, muitos bancos, muitas empresas, e é impossível para eles não analisar o fator China dentro do Afeganistão, porque isso muda muito a dinâmica geopolítica na Ásia. Primeiro que isso, apesar de cedo, no momento pode ser tratado como uma vitória chinesa, se analisar diretamente um tete-a-tete contra os Estados Unidos. Por quê? Porque existem três grandes fatores de preocupação geopolítica da China na região. O primeiro é Taiwan, que é um objetivo de longo prazo. Segundo, é a ocupação legítima, oficial ou simbólica do Mar do Sul da China. E terceiro, é a neutralização da Índia. Por que neutralização da Índia? Porque a Índia hoje ela é a ponta de lança das ações americanas no continente, e a Índia se tornou um aliado primordial para os Estados Unidos para conter alguns posicionamentos chineses na área de cibersegurança, na área de ocupação do mar do Oceano Índico, etc. Então, no momento que a gente tem um governo do Talibã no Afeganistão, que ele de alguma forma mantém um diálogo saudável com a China, isso faz com que o Paquistão acabe se tornando um ponto de instabilidade, porque o Paquistão, ele na fronteira, ele é um espelho do Afeganistão. O trânsito de fronteira é muito aberto entre os dois países. Existem lideranças paquistanesas que não oficialmente apoiaram durante muito tempo o Talibã. Inclusive, quando os americanos encontraram o Bin Laden, ele estava no Paquistão, a poucos metros de uma base militar paquistanesa. Então, à medida que o Afeganistão, com o Talibã, ele consiga resgatar alguns laços com o Paquistão, e tendo a China como um guarda-chuva de legitimidade em cima desses dois países, para a China acaba sendo interessante, porque isso gera o alerta vermelho na Índia, que passa a olhar para essa situação. É importante lembrar que dos últimos atentados terroristas que aconteceram na Índia, desde aquele no hotel em Mumbai, outros que aconteceram ao longo dos últimos anos, eles acusam direto ou indiretamente a participação do Talibã, seja logística, seja sendo utilizado como boi de piranha em algumas ações que eles acusam o governo paquistanês de patrocinar. Então, isso faz com que a instabilidade no Afeganistão gere uma mudança de postura do Paquistão, que, consequentemente, tira o foco da Índia, no foco que a Índia estava sendo, não treinada, mas estava sendo aliada dos Estados Unidos nisso. Isso tudo muda muito a balança geopolítica na região e acaba afetando diretamente o futuro das exportações e importações que entram e saem da China. Então, à medida que nós temos uma situação se deteriorando no âmbito geopolítico e, consequentemente, no âmbito militar naquela região, a região se torna mais instável para o fluxo de entrada e saída de commodities, afetando aqueles países que dependem comercialmente da China de uma forma desproporcional, como a Arábia Saudita, como o Irã, como o Brasil, como a Argentina. E é importante ver que o Brasil ele precisa ter, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito privado, um conhecimento muito profundo de como que estão as rotas marítimas, principalmente aquelas que atravessam o Oceano Índico na entrega dos seus produtos, porque é óbvio que nós temos um cenário de uma eventual guerra, que isso é um cenário ainda remoto, e que naturalmente, como em qualquer guerra, isso afetaria qualquer fluxo de entrada e saída de produtos, mas mesmo que nós não tenhamos uma guerra, nós vamos ter uma ocupação maior militar na região onde navios com minério de ferro, navios com grãos, navios com outros commodities passam por ali, e isso pode gerar atrasos, isso pode gerar uma mudança profunda na logística dos exportadores para a China. Então, isso é um ponto muito importante, porque o Afeganistão, por si só, além de ser uma tragédia humanitária, a chegada do Talibã ao governo, ele muda bastante o tabuleiro da organização do posicionamento desses países
nessa região.